Olá, o vídeo de hoje é sobre a regra da cadeia, técnica de derivação de função composta, como você deve se lembrar. Bom, na verdade talvez você não se lembre, talvez não tenha nem aprendido. Então a ideia aqui é que você aprenda isso de uma vez por todas, para se livrar aí da sua ADP, para os iniciantes ADP e também para os veteranos, que já devem estar aí na segunda ou terceira ADP de cálculo 1. Aqueles infortúnios que pegaram um professor muito malvado e tal, que entendeu suas resoluções e o deixou na DP, certo? Então você deve estar se perguntando assim, mas professor, será que eu realmente vou aprender utilizando essa técnica? Bom, se você não aprender utilizando essa técnica aqui, mude de ramo, é o que eu posso te dizer. Então, brincadeiras à parte, vamos para a nossa aula. Bom, eu já deixei anotado aqui, né, para ficar mais fácil para a gente. Todos nós aprendemos mais ou menos assim, como está aí na lousa. Pessoas de inteligência mediana, assim como eu e vocês, né, aprendemos com nossos professores, uma reprodução daquilo que eles aprenderam ao longo dos anos, que foi deixado aí por dois grandes matemáticos, Newton e Leibniz. Então, o que nos é ensinado e o que eu também passo para os alunos é sempre a mesma coisa. Seja g uma função derivável em x e f uma função derivável em g, eu tenho uma função f, esse f grande, ela é escrita como f de g de x. O f pequeno é a nossa função composta, ou seja, f de g de x, porque o domínio da função f é a função g. O domínio da função f é a imagem da função g. E x pertence ao domínio de g, né? A derivada é dada por essa expressão. F' é igual a F' calculada na função g vezes g' de x. Outra maneira é a notação de Leibniz. Notação de Leibniz, eu tenho y igual a f de u e u igual a g de x, sendo y e u funções deriváveis. Aí, pela notação de Leibniz, dy dx, a derivada de y em relação a x é igual ao produto da derivada de y em relação a u por du em relação a x. Então vocês devem ter estudado bastante isso e encontrado dificuldades, principalmente quando aparece uma expressão onde você tenha regra da multiplicação para ser aplicada juntamente com a regra da cadeia, porque tem uma função composta em um dos fatores, ou às vezes nos dois. E aí essas substituições de u e v fica uma confusão por conta da regra do quociente se misturar com a regra da cadeia e tal. Eu quero tirar tudo isso e nós vamos direto agora para ver uma maneira onde fica mais prático. Não estou inventando nada. Está nesse livro de cálculo aí, ó, que é a capa do vídeo, né? Que é esse fundo do James Stewart, está lá no livro de cálculo, cálculo 1, tem tudo isso que eu estou falando para vocês, está lá, ok? Bom, eu vou começar com um exemplo mais simples aqui, tá? Então, y igual ao seno de x. Então, como que eu faço essa derivada? Eu vou pensar da seguinte forma, nós vamos derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. Quem é a função de fora? É o seno de x. Quem é a função de dentro? É o domínio, que é x. Então, y', derivada do seno, cosseno, vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada de x, que é igual a 1. Ou seja, y' é igual ao cosseno x. Fiz isso para mostrar que você aplica isso numa função cujo domínio é x real. Vamos pegar um outro caso. Y é igual ao seno, mas agora o domínio é a imagem de uma outra função. Então é o seno de 3x ao quadrado. Então eu derivo a função de fora, que é o seno. A derivada do seno é o cosseno desse domínio, vezes a derivada da função de dentro, derivada de 3x², derivada do domínio, 6x. Então, y' é igual a 6x cosseno de 3x ao quadrado.
Nosso próximo exemplo é esse. Y é igual a 3x à quarta mais 4x ao quadrado elevado a 10. Então, a função de fora é toda essa expressão. A função de dentro é o domínio. 3x à quarta mais 4x ao quadrado. Então, essa derivada é igual à derivada da função de fora. 10 vezes 3x à quarta mais 4x ao quadrado, elevado a 9, vezes a derivada da função de dentro. 12x elevado a 3 mais 8x. Então, eu calculo a derivada da função de fora no domínio da função dada e multiplico pela derivada do domínio. É isso que tem que ficar claro. Você não precisa fazer nenhuma substituição em U aqui. Você não vai escrever uma folha ou metade de uma folha de sulfite para resolver. É uma linha que você vai escrever, porque você vai resolver essa derivada de cabeça, tá? A ideia é facilitar, é que você treine para pegar essa prática, para fazer esse cálculo. Bom, para terminar, nós temos essa equação. Y igual a seno x vezes a exponencial, só que agora ela está elevada a 3x elevado a 5. Então, o que nós temos aqui? É um produto. Então, eu tenho que aplicar a regra do produto para derivar. Como que é a regra do produto? Eu vou chamar o seno de U e E elevado a 3x à quinta de V. Regra do produto, U'V mais UV'. Veja que aqui eu já teria problema com a regra da cadeia. Por quê? Porque esse fator é uma função composta, não é a exponencial, não é E elevado a x, é E elevado a esse domínio aqui. Então eu já teria uma confusão nessa substituição de U e V. E se eu colocar outras letras, que eu teria que fazer isso, eu começaria a resvalar para o erro, porque é inevitável, né? Como aluno, estou pensando aqui como aluno, já está difícil assimilar tudo e eu começo a fazer substituições diferentes no mesmo exercício, eu acabo errando mesmo. Então vamos fazer isso de cabeça. Eu vou usar apenas a regra do produto, porque a regra da cadeia está aqui, tem que usar de cabeça. Então, y', U', derivada do seno, cosseno x, vezes v, e elevado a 3x à quinta, mais u, seno x, vezes a derivada de v. Derivada de v, regra da cadeia. Nós vamos derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. Derivada da exponencial é ela mesma, calculada nesse domínio, vezes a derivada do domínio, derivada da função de dentro. 3x à quinta vai dar 15x elevado a 4. Ou seja, a nossa função procurada é o cosseno x vezes e elevado a 3x à quinta mais 15x à quarta vezes o seno de x e elevado a 3x à quinta. Podemos até dar uma melhorada aqui nessa expressão. Colocamos aqui, fatoramos, né? Colocamos esse e elevado a 3x à quinta em evidência. E a nossa expressão ficará assim. Praticamente fizemos o cálculo de cabeça. Não precisamos aí fazer substituições. Era uma expressão que acaba uma igualdade, né? Uma equação que acabaria dando no mínimo metade de uma folha, talvez até uma folha. E fizemos aí em 4 linhas e está pronto o exercício. Então era isso. A ideia era para que você pudesse aprender essa técnica e facilitar aí, melhorar teu repertório para que você possa resolver essas equações, essas derivadas, né, de funções compostas pela regra da cadeia
e escapar de uma possível DP. Então, até a próxima.